Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're gonna learn names of some sports. Attention! Note que quando o esporte é com bola, vamos usar o verbo play mais o esporte. E quando não é com bola, usamos o verbo go mais um verbo com ing. Temos uma exceção a essa regra, an exception, que é o boliche. Boliche é com bola, mas a expressão é go bowling, tá? Então, essa é uma exceção à regra, né? No geral, com bola, usamos play e mais o esporte. Sem bola, usamos o go mais outro verbo com ing. Então, vamos ver isso na prática. Play golf. Tem bola, então é play. Play golf. Play soccer. Play baseball. Play tennis. Play volleyball. Go swimming. O cachorro está nadando, né? Então não é um esporte com bola. Então eu uso go mais ing. Go swimming. Play football. Go bike riding. Go hiking. Play hockey. Play basketball. Go ice skating. Go skiing. Go skateboarding. Go rollerblading. I like to go bike riding and rollerblading. And you? What sports do you like? Visit newmexico.com.br Unit 9 Lesson 1 to listen to the audio in native English. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube. And you can hire the online teacher to correct your activity. Você pode contratar o professor online para corrigir a atividade dessa aula, ok? Se você está gostando do curso, gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, ok? Share it with your friends. So bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're gonna listen to a dialogue about sports. Então, nesse diálogo sobre esportes que nós vamos ver nessa aula, nós vamos praticar question words, que são os pronomes interrogativos, né? Então, vamos ver quais são as question words trabalhadas. What, who, where, how often. Note que eu não pronunciei o T, né? How often. When. What time. So let's repeat. What, who, where, how often, when, what time. Let's listen to the dialogue. What sports do you play? I go rollerblading. Who do you go rollerblading with? I go rollerblading with my kids. Where do you go? We go to Central Park. How often do you practice? We practice once a week. When do you practice? We practice on Saturdays. What time do you start? We start at 11 o'clock in the morning. Attention! Então vamos ver alguns pontos chaves desse diálogo. Uma das perguntas era Who do you go rollerblading with?
Com quem você patina? Em português, eu posso começar uma pergunta com preposição, mas em inglês isso é impossível. Então, o que eles fazem com a preposição numa pergunta? Eles jogam a preposição para o final da pergunta. Então, se você vai falar com quem você patina, de quem você está falando, você vai pegar essa preposição e jogar para o final. Who do you go rollerblading with? Outro ponto. How often do you practice? How often, se eu pergunto isso, eu quero saber a frequência da atividade. Então, a resposta foi We practice once a week. Uma vez por semana. Então, nós temos apenas 2 palavras específicas para uma vez e 2 vezes. Para uma vez é once, para 2 vezes é twice. Once, twice. Mas para 3 vezes em diante, é assim mesmo que a gente vai falar. 3 vezes, 3 times, 4 times, 5 times, etc. Tem até uma música muito famosa do Lionel Richie com essas expressões. Let's listen. Come on now. You once, twice, 3 times a lady, and I love you. Yes, I do. Yes, you once, you twice, 3 times a lady, and I love you. Yeah. Viram? Então ele falou once, twice, 3 times a lady. A outra pergunta era when do you practice? Eu destaquei ela porque quando eu pergunto when, eu não quero saber a hora, porque eu tenho uma question word específica para saber a hora. Então, quando eu pergunto when do you practice, normalmente as pessoas falam o dia da semana, né, que pratica a atividade. A resposta aqui foi we practice on Saturdays, né, no sábado. Então, lembrem bem disso. Se pergunta com when, normalmente a pessoa não quer saber a hora. Aqui sim a pessoa quer saber a hora. Ela pergunta what time? What time do you start? Então, aí a pessoa vai responder com um horário. Like the example, we start at 11 o'clock in the morning. Então, tem diferença do when para o what time. Activity. Make a similar dialogue about sports. Então, você vai pegar esse diálogo que eu coloquei nessa aula e vai fazer um parecido, tá bom? Usando todas essas question words que nós trabalhamos nessa aula. Se você quer fazer uma coisa mais desafiadora, em vez de fazer o diálogo direto de primeira pessoa, perguntando com you, para ficar bem igualzinho ao diálogo de exemplo, você pode fazer diferente, colocar na terceira pessoa do singular, he or she. Porque aí você vai ter que fazer algumas modificações, né? Você vai ter que modificar o verbo auxiliar, você vai ter que modificar a conjugação do verbo nas frases afirmativas. Então, a coisa fica um pouquinho mais difícil, mais desafiadora. Se você quiser, ou pode fazer os 2 mesmo, né? Um com you e outro com he or she, ok? So, visit newmexico.com.br. Se você quiser ler com cuidado esse diálogo, ele está lá no site, né? Unit 9, Lesson 2. Unidade 9, lição 2. E don't forget to subscribe Liana Ribeiro Channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activity, ok? Contrate o professor online para corrigir o seu diálogo. Se você gostou desse vídeo, está gostando do curso, compartilhe com seus amigos, ok? Share it with your friends. So, bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're gonna learn the modal verb can for abilities or permission.
Então, nós vamos aprender esse verbo modal can, que ele é usado para habilidades, o que você sabe ou não sabe fazer, ou para pedir permissão. Modal verbs. Esse tipo de verbo não existe em português, tá? Então, na prática, como é que vai funcionar o modal verb, que nesse caso da aula de hoje vai ser o can? Ele vai funcionar do mesmo jeito que um verbo auxiliar, como o do, you, does, né? Quando nós fazemos perguntas no simple present com do, you, does, a gente coloca esses verbos na frente do sujeito e depois do sujeito põe um verbo principal, não era assim? E na negativa, bastava colocar o not no do e no does, ficando don't ou doesn't. Estão lembrados? Com can vai ser a mesma coisa, tá? Ele não é um verbo auxiliar, mas ele vai funcionar do mesmo jeito que um verbo auxiliar. Numa pergunta, coloco o can na frente do sujeito e depois o verbo principal. Na negativa, a gente coloca o not no can, formando can't or cannot, que também existe, para fazer a negativa. Mas a gente vai ver mais detalhadamente durante essa aula. Esse slide aqui é só para vocês terem uma ideia, né? O can não é um verbo auxiliar, mas funciona do mesmo jeito. Então vamos começar. I can or I can't. Esse primeiro uso do can é de habilidades, né? Eu sei ou eu não sei fazer alguma coisa. Então, quando eu digo I can play the piano, eu quero dizer que eu sei tocar. Então, o can, nesse caso, ele significa a mesma coisa que a expressão to know how to, que é uma expressão grande, né? To know how to, né? Saber como fazer. Então, muitas vezes eles usam sim esse to know how to, mas essa expressão grande pode ser trocada por can, né? I can play the piano or I know how to play the piano, ok? O segundo uso do can, I can or I can't, posso ou não posso, né? Ele também é usado para pedir permissão. Então, quando eu digo, can I go to the restroom? Então, eu estou pedindo permissão para ir ao banheiro. Eu não estou querendo dizer que eu sei ir ao banheiro. Eu estou pedindo a permissão. Então, esse é o segundo caso do uso do modal verb can. Então, todos os modal verbs não têm conjugação. Então, no caso da aula de hoje é o can, né, que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, no presente, né, o can, você não vai colocar S no can como você coloca nos verbos normais, né? O modal verb vai ser can para todo mundo. Para I, you, he, she, it, não faz diferença. Então, eu digo, I can play the piano, he can play the piano, they can play the piano. Não vai mudar nada. Na negativa, a mesma coisa. You can't play the piano, she can't play the piano, we can't play the piano, tá? Então, o can não varia com pessoa nenhuma. O verbo principal também não. É sempre o verbo na forma básica. Então, vai ser sempre essa fórmula que está aí, ó. Can plus base form verb. Então, é sempre can mais um verbo na forma básica. Sem to, sem S, sem nada. Só a parte principal do verbo, tá? Então, não varia nem o modal verb, nem o principal verb. Say if these people can or can't do the activity. Então, vocês vão me dizer se essas pessoas podem ou não fazer a atividade. She can swim. Aí eu quero que vocês notem que, como a frase é afirmativa, eu vou botar a força da voz no verbo principal. Eu vou dizer, she can swim. O swim é que vai ser forte, né? Então, she can swim.
He can't cook. Então, aqui na negativa, eu vou forçar o can't e não o cook, né? He can't cook. Então, essa é a força da frase nesse caso. Na negativa é no can't e não no verbo principal. He can't cook. Agora vamos ver a forma interrogativa, como eu falei lá no primeiro slide, né? Notem aqui que eu coloco o can na frente. Can you play the piano? Tá? Então, can he play the piano? Can they play the piano? Então, eu coloco o modal verb, o sujeito e o verbo principal, tá? E eu também posso dar respostas curtas com can, do mesmo jeito que eu dava com do e com does, né? Can you play the piano? Yes, I can. No, I can't. Can he play the piano? Yes, he can. No, he can't. Can they play the piano? Yes, they can. No, they can't. Ok? Então, a única variação aí, né, é no sujeito, né? Porque tanto o modal verb como o verbo principal não tem variação. Então, é bem fácil, né, trabalhar com o modal verb em inglês. Tá? Nesse caso, a gente está trabalhando can, mas existem outros, tá? Que nós vamos ver em aulas à frente. I can play the piano and the recorder, but I can't play the violin. Então, eu sei tocar piano e flauta doce, mas não sei tocar violino. And you? What can you do? What can't you do? Visit newmexico.com.br Unit 9 Lesson 3 to do more activities using can. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activities, okay? And if you like this video and you like the course, share it with your friends. Não vou traduzir nada dessa vez, hein? Eu sempre repito isso no final do vídeo, né? So, bye-bye. See you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're going to talk about abilities and talents. Musical or artistic? Play the violin. Sing songs. Note que dizemos sing songs, mas para music nós dizemos play music, ok? Sing songs and play music. Athletic. Do gymnastic. Surf. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Activity. Who can sing songs in your family? Visit newmexico.com.br Unit 9 Lesson 4 to do more activities. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activity. If you liked this video and you like the course, share it with your friends, okay? Bye-bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, you're gonna test your hearing. Então, essa aula é uma aula de compreensão auditiva. Listen to Barbara and James talking about their abilities. I can play 3 musical instruments. I can't dance the tango. I can't say hello in 5 languages. I can't swim underwater. I can't write with both hands. I can't do handstand. I can't fix a computer. I can't juggle. I can sew my own clothes. I can't do magic tricks. I can't play 3 musical instruments. I can't dance the tango. I can't say hello in 5 languages. I can swim underwater. I can't write with both hands. I can do handstand. I can fix a computer.
I can't juggle. I can't sew my own clothes. I can't do magic tricks. Now let us listen again and write sentences. I can play 3 musical instruments. I can't dance the tango. I can't say hello in 5 languages. I can't swim underwater. I can't write with both hands. I can't do handstand. I can't fix a computer. I can't juggle. I can sew my own clothes. I can't do magic tricks. I can't play 3 musical instruments. I can't dance the tango. I can't say hello in 5 languages. I can swim underwater. I can't write with both hands. I can do handstand. I can fix a computer. I can't juggle. I can't sew my own clothes. I can't do magic tricks. So an example sentence. Barbara can play 3 musical instruments, but James can't. Então é assim que é a atividade dessa aula. Você vai fazer comparações entre o que a Bárbara e o James podem ou não fazer. E essa atividade dá para fazer mais 9 frases. Write 9 more sentences. Now let's listen again and read the script. I can play 3 musical instruments. I can't dance the tango. I can't say hello in 5 languages. I can't swim underwater. I can't write with both hands. I can't do handstand. I can't fix a computer. I can't juggle. I can sew my own clothes. I can't do magic tricks. I can't play 3 musical instruments. I can't dance the tango. I can't say hello in 5 languages. I can swim underwater. I can't write with both hands. I can do handstand. I can fix a computer. I can't juggle. I can't sew my own clothes. I can't do magic tricks. Visit newmexico.com.br Unit 9 Lesson 5 to do the activity. Se você fizer essa atividade lá no site, você pode ficar repetindo só a fala da Bárbara ou então só a fala do James para poder fazer as 9 frases que eu estou pedindo aqui no vídeo, né? Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activity. And if you liked this video and the course, share it with your friends, okay? So bye bye, see you later.